Olá, futuro combatente. Agora nós vamos trabalhar alguns assuntos não ligados ao teste, mas é mais um assunto introdutório para entender de fato o que está por trás dos testes. Do seguinte sentido, quais são as legislações que regulam esses testes, por que eles são escolhidos, como eles são escolhidos. Professor, isso vai acrescentar algo em aplicabilidade de teste? Não. Professor, estou querendo conhecer um pouco mais a respeito dos testes e saber como é que eu tenho que fazer para passar. Posso seguir adiante? Pode, mas é bom conhecer isso aqui, ok? Vai auxiliar vocês talvez mais na frente, mas eu espero que vocês nem precisem do conhecimento necessário sobre isso aqui. Geralmente isso é mais quando o candidato passa por um processo doloroso de uma entrevista devolutiva e precisa entrar com recurso. Mas é bom conhecer as bases legais para saber onde está pisando, perfeito? Então vamos dar início aqui, pessoal. Nós vamos trabalhar sobre a base legal e também as bases científicas dos testes psicológicos. Vamos começar nesse primeiro momento aqui, na aula 1, sobre o que é o SATEPS, beleza? O que é o SATEPS? Esse nome lindo, maravilhoso aqui. Esse nome lindo, maravilhoso aqui, que é o SATEPS, é o seguinte. Vamos, então, ao conhecimento disso aqui. O que é o SATEPS? É um sistema, veja só, de avaliação de testes psicológicos, SATEPS. O SATEPS foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia, com o objetivo de quê? De avaliar a qualidade técnico-científica de instrumentos psicológicos para uso profissional. O que são instrumentos psicológicos? São os famosos testes. Testes esses de personalidade, teste de atenção, teste de memória e testes de inteligência geral. A partir da verificação objetiva de um conjunto de requisitos técnicos, ou seja, após fazer essa verificação objetiva desses testes, verificar assim de fato se esses testes têm aplicabilidade. Por exemplo, um quebra-cabeça. O que difere um quebra-cabeça de um teste psicológico? O requisito analisado pelo CCAA, beleza? E o que é isso? Nós já vamos conhecer mais na frente o que é isso, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui. E depois que define os requisitos necessários, divulgar as informações sobre os testes psicológicos à comunidade e aos psicólogos. Como assim? É como se fosse o portal da transparência, uma promulgação de lei. Vocês vão conhecer daqui a pouco sobre o Conselho Consultivo de Avaliação Psicológica, mas por enquanto vamos aqui no SATEPS. SATEPS é o quê? Um teste foi analisado, verificado se ele tem uns requisitos necessários para ser considerado um teste psicológico e entrar no mercado. Ele é feito, passado por alguns procedimentos, não vou entrar no mérito, mas é feito alguns exames, algumas avaliações. Se ele cumprir o requisito necessário, beleza, ele passa a ser considerado um teste psicológico. Foi considerado um teste psicológico? O SATEPS é um site, é um portal, como se fosse o portal da transparência, que vai dizer se esse teste, a partir de agora, ele é um teste psicológico. E tem mais um outro detalhe. Vamos lá. Por exemplo, aqui, a resolução número 31 de 2022 estabelece diretrizes para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional do psicólogo e regulamenta o sistema, ele que regulamenta, então, o sistema de avaliação de testes psicológicos, bem como estabelece quais requisitos mínimos os instrumentos devem apresentar para serem reconhecidos como testes psicológicos. É como eu disse para vocês, o quebra-cabeça não necessariamente ele é um teste psicológico, apesar de ele trabalhar funções cognitivas. Então, o que vai definir se ele é um teste psicológico ou não é se ele cumpre os requisitos mínimos para ser um instrumento psicológico. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então, no site do SATEPS são apresentados, o que são apresentados? Em duas abas. Os instrumentos que podem ser usados pelos psicólogos na prática profissional, que são os testes favoráveis, e os não privativos, os que não são testes psicológicos. E aqueles que não podem ser utilizados na prática profissional.
Ou seja, são os desfavoráveis. Beleza. Então, o que é um teste favorável e o que é um teste desfavorável? A cada, basicamente, 10 anos, um teste ele exaure sua validade. Exauriu naqueles 10 anos, ele passa por uma nova avaliação, por todo esse procedimento que ele foi passado anteriormente. Se ele continuar cumprindo o requisito e alguém investir nele, beleza, tá valendo. Caso contrário, ele se torna desfavorável. Então ele não pode ser aplicado a partir daí, então, em concurso público. E se aplicar, corre o risco de eliminar o certame. Por exemplo, não eliminou o certame, mas a polícia, o PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal, a banca OCP fez uma meleca lá. Aplicou um teste chamado BPR-5RV, que é um teste que está vencido há tempo. E ela aplicou um teste desfavorável. Resultado, alguns candidatos foram considerados inaptos e o processo está rolando. Aguarde o processo. E vamos lá. Pessoal, para a análise de aprovação é chamado um recurso. É uma comissão consultiva em avaliação psicológica. Essa é a comissão que faz a análise da aprovação do teste para ver se o teste tem realmente, de fato, validade. Ou seja, basicamente assim, o teste é apresentado o teste. Ele é um teste considerado um teste psicológico? Beleza, foi considerado um teste psicológico. Se não foi considerado, se foi considerado, vai para um outro ponto. Se não é considerado, ele já é eliminado. É considerado? Beleza. Foi considerado, tem validade? Tem. Não tem? Tchau. E assim é feito por essa comissão. Mas trocando por uma forma mais conceitual, ó, a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, o CCAP, criada pelo Conselho Federal de Psicologia em março de 2003, tem por função discutir, propor diretrizes, normas e resoluções no âmbito da avaliação psicológica, além de conduzir o processo de avaliação dos instrumentos psicológicos submetidos ao sistema de avaliação de instrumentos psicológicos. Ou seja, além de avaliar quais testes são válidos ou não, cabe a essa comissão elaborar também as resoluções para o Conselho Federal. Perfeito? Então, continuemos aqui. Pessoal, vamos falar um pouco agora a respeito das principais resoluções. As principais resoluções que norteia o concurso público. E também a parte de avaliação psicológica, mas nós vamos filtrando até chegar mesmo na parte do concurso público, que é o que nos interessa. Pouco importa para mim como é feito um diagnóstico, como é feita uma seleção de pessoal, como é feito um processo seletivo. Nosso objetivo aqui é o concurso público, né? Então vamos lá. A 31 de 2022, inclusive na PM Minas Gerais, ela foi citada recentemente, né? Estabelece diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional do psicólogo e da psicóloga. Aqui virou todos, né? Tem que falar os dois, né? Regulamenta o sistema de avaliação psicológica. Artigo 2º, exemplo. Na realização da avaliação psicológica, ó, daqui um dia vai ter o psicólogue. Beleza. A psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos e técnicas de instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para o uso da prática profissional da psicóloga, do psicólogo e do psicólogue. Ou seja, ela vai regulamentar o seguinte: só pode utilizar esses testes que foram aprovados. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. As principais resoluções, então, é essa aqui, que nós acabamos de falar. A resolução 03, que define sobre essa comissão. A resolução 09 de 2018, que estabelece diretrizes para avaliação psicológica no exercício profissional do psicólogo, da psicóloga, do psicólogo e regulamenta o sistema, SATESP. A resolução agora, aqui eu quero uma atenção de vocês. Isso aqui é basicamente o nossa âncora. É aqui que a gente se segura. Tá? A resolução 002 de 2016, basicamente, ela é a cartilha.
E, inclusive, vou citar mais à frente um pouco a respeito de um dos artigos dela. Mas vamos lá. Então, a Resolução 002/2016, ela regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processo seletivo de natureza pública e privada. E essa aqui fala sobre o Código de Ética dos Psicólogos. Vamos lá. Vamos falar um pouco a respeito dessa resolução aqui? Resolução 002/2016, que avalia e regulamenta a avaliação psicológica em concursos públicos. Vamos então, pessoal, tratar um pouquinho a respeito dessa resolução 002/2016 e ver o que de fato ela pode nos orientar, beleza? Vamos lá então. Pessoal, veja só, essa aqui é a resolução 002/2016, é a que trata sobre a regulamentação da avaliação psicológica para concursos públicos e processo seletivo de natureza pública e privada, beleza? Isso aqui é o que nos importa. Aqui ela vai trazer algumas orientações, considerando mais o que, considerando. E aqui ela fala sobre a avaliação psicológica para fim de seleções de candidatos. É um processo sistemático de levantamento e síntese de informação com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho, aí é que tá, desempenho das atividades da psicografia do cargo. Veja só, pessoal, até um tempo atrás, a avaliação psicológica era para ver se a pessoa tinha algum problema mental. Não é isso? O que você acredita? É o psicodoido que as pessoas falam? Na verdade, a avaliação psicológica é isso aqui que vocês estão vendo, ó, para verificar se o candidato tem o desempenho compatível com as atividades e psicografia do cargo. Ou seja, o cara muitas vezes tá normal, mas eles dizem assim, não se identifica com o cargo. E às vezes tem um cara doido que passa. E ele fala, mas não entendo isso. É basicamente isso. Eles vão estabelecer uns níveis lá, se você atingir, beleza. Se não atingir, tá reprovado. E é isso que serve a avaliação psicológica. Entendeu? Então, seguindo aqui adiante, para a gente entender mais algumas coisas. Mas, pessoal, de fé e fato, eu quero que vocês entendam o seguinte. Artigo 10. Eu considero esse um dos mais importantes de todos. Por quê? Muitas vezes a pessoa não se prepara para a avaliação psicológica. E aí ela se depara com uma surpresa. Olha só, caso o candidato tenha sido considerado apto por meio de avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público, essa avaliação não terá validade para uso em outro cargo ou outro processo seletivo. É interessante o seguinte, algumas pessoas, às vezes, passam em um concurso e, de repente, reprovam em outro. Da mesma natureza, do mesmo cargo. Resultado. Não consegue simplesmente dizer que porque ele estava apto no cargo da mesma natureza, ele tem o direito a entrar nesse. Não estou entendendo muito bem. Vamos explicar melhor. Olha só, imagine um policial militar que faz o CHO, o curso de habilitação para oficiais. Ele, às vezes, tem 10 anos de polícia, 10 anos de serviço. E aí ele faz uma avaliação psicológica, cai nela. Mas espera aí, eu estou há 10 anos aqui, aí eles vão justificar aqui o seguinte, ou por meio desse artigo, ou simplesmente dizer que os perfis exigidos para o cargo, o perfil psicográfico para oficial é diferente e a pessoa não se enquadra nos perfis exigidos. Ou muitas vezes acontece, a pessoa é policial civil em um estado. E aí ele foi aprovado em outro estado. Lá o perfil é diferente porque é outro estado. Agora, pasme. Um candidato, ele passou em todas as fases do concurso, menos o psicológico. Aí ele fez o psicológico e reprovou no ano anterior, como é o caso de Minas Gerais, que tem mais de uma oportunidade. Um ano ele reprovou, no outro ele passou. Tá tudo certo. Agora, o que é pior? Às vezes ele passou em todas as fases, quase em todas, né? Por exemplo, reprovou no TAF, mas passou no psico. No outro ano, aquilo não serve.
ele vai ter que passar de novo, porque se ele não passar, ele está reprovado. E aí o candidato tenta entrar com recurso, vai no psicólogo, o psicólogo aplica para ele novos testes e prova que ele está com a sanidade mental. Não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Se uma lei, uma resolução diz que não tem validade, não é a pessoa dizer, não, mas eu sou uma pessoa que convive bem, porque às vezes dá falta de convivência, aí dá uma agressividade alta, uma impulsividade alta. Ah, mas eu não sou Isso não importa. O que importa é teste, candidato, resultado. Então, pessoal, para que isso seja evitado, que bom que vocês estão aqui. Isso vocês vão entender muito bem como funciona e desenvolver de uma vez por todas essas técnicas. Perfeito? Então é isso. Um abraço. Fiquem todos com Deus.